Olá pessoal, esse é o Mercado em Movimento e vamos falar hoje da tendência do mercado para a próxima semana. No último vídeo a gente comentou sobre a questão do S&P 500 que está em alta em 2024, no acumulado, pouco mais de 20% na tendência primária, impulsionado aí recentemente pela vitória de Donald Trump, com ganho de aproximadamente 5%, e vem corrigindo nos últimos dias. Então, nosso objetivo aqui hoje é discutir frente às notícias para entender qual é a previsão de movimentação. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, são simplesmente informações para que você tenha em mente, para você que não tem tempo de acessar o mercado com tanta frequência, não consegue passar o dia todo monitorando todas as notícias, possa ter uma visão geral do mercado e tomar suas próprias decisões de onde alocar os seus investimentos, ok? Bom, o que a gente tem para a próxima semana que pode mexer com o mercado? O Invest.com traz aqui uma informação muito relevante, que é o resultado da NVIDIA. A NVIDIA ela é uma empresa que está aí na frente ao desenvolvimento de componentes ligados à inteligência artificial com a supervalorização e é uma das grandes empresas aí que impulsiona o S&P 500, ou seja, um resultado negativo aqui na NVIDIA pode prejudicar o índice, também pode um resultado positivo aí alavancar os ganhos do índice. Então, para você que está esperando se posicionar no S&P 500 ou já está com lucros desde a vitória do Donald Trump, fique atento a esse movimento porque provavelmente os investidores já estão realizando parte dos seus lucros com o objetivo de ter resguardado aí esse ganho após a vitória do Donald Trump, tá? As ações subiram 200% esse ano, que é um número muito incomum, dado inclusive os números do mercado norte-americano, que por ser um mercado altamente robusto e a inflação muito baixa, então esse número aqui se destaca de forma relevante frente aos outros indicadores, tá? Há também a questão do rally de criptomoedas, o preço do Bitcoin aí subiu para 90 mil dólares, então, atualmente ele está acima dos 90 mil dólares e é esperado aí, claro, uma correção no Bitcoin. Lembrando, pessoal, um ponto de atenção sobre criptomoedas, antes de investir nas criptomoedas, é interessante você saber diferenciar qual que é a função de cada criptomoeda. O Bitcoin ele tem, ele é o gigante das criptomoedas, ele é um dos ativos mais valorizados aí no mundo. Contudo, nem toda criptomoeda é igual, tá bom? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse ponto e explicar qual que é a verdadeira função do Bitcoin. É claro que ele está atraindo muitos entusiastas, pessoas que querem investir, querem aproveitar o rally de preço, mas há que se tomar algumas precauções frente a isso aí, tá bom? Os dados dos Estados Unidos vão mexer com o mercado essa semana também, vai sair os alvarás de construção, venda de casa existente e principalmente o que vai mexer com o mercado, vai ser os pedidos semanais de auxílio-desemprego. Por quê? O Fed está de olho no emprego, está buscando pleno emprego para reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos e monitorando a inflação. O preço do petróleo foi um ponto que a gente comentou inclusive no nosso último vídeo, tá? Ele está sendo cotado, o Brent caiu cerca de 4%, enquanto o petróleo bruto futuro cai cerca de 5%. Isso é um ponto que chama a atenção porque a economia forte ela tende a demandar mais energia e com o petróleo em queda, mesmo com algumas ações valorizadas, isso aqui deixa um receio nos investidores sobre uma possível crise. Então a gente tem que ficar de olho nesses resultados, provavelmente vai ter muita volatilidade quando eles saírem, tá bom? E os dados de inflação do Reino Unido, para você que tem algum índice, algum investimento atrelado ao Reino Unido, essa semana também vão ser divulgados aí o índice de preço ao consumidor do Reino Unido. Bom, além disso, o que a gente tem? A questão da desvalorização do real frente ao dólar e o poder de compra do real caindo bastante, a gente já comentou, A gente comentou o ponto que desde 94 o real, ele teve a inflação em cima do real foi 710%, enquanto o dólar foi 112%. Ou seja, se você teve um rendimento aqui, isso é um número oficial, tá pessoal? Se você pegar, por exemplo, aí algum bem que em 94 ele custava 10 mil reais, provavelmente se você for ver hoje, esse número pode ser inclusive maior, tá?
Aqui a gente já comentou, né, sobre os 5 principais pontos e também a questão desse movimento em relação às criptomoedas na administração Trump, tá, pessoal? Esse ponto aqui, ele pode ser decisivo porque nesse momento o Bitcoin está em alta, os investidores estão otimistas com o Bitcoin, mas isso pode levar a uma correção muito grande. Então, para você que está pensando em entrar em Bitcoin, é bom ficar atento a todas as notícias das próximas semanas, tá? Inclusive sobre a questão de correção. Toda vez que um ativo ele valoriza, ele tende a corrigir também. Os investidores costumam fazer seus lucros, ou seja, se você entrar numa pernada e ganhar 5%, esse número você precisa pegar parte desses lucros para garantir o seu gerenciamento de risco. A Reuters aqui ainda destaca a questão dos outros países, né, em relação à vitória de Donald Trump. A Grã-Bretanha deveria se alinhar ao comércio, há várias opiniões aqui diferentes. A CNBC vai nessa mesma linha, principalmente em relação à China, em relação a tarifas, o protecionismo, que é esperado no governo Donald Trump. E a Trade Economics aqui destaca as vendas do varejo nos Estados Unidos continuam robustas, ou seja, é um bom termômetro para a economia. As pessoas mantêm o poder de compra e é esperado, principalmente nesse fim de ano, as vendas do varejo altas, principalmente em relação à questão do Natal e as comemorações de finais de ano. Bom, a Veno destaca aqui no weekly a questão do inflação de preço ao produtor em novembro, que veio conforme a expectativa, a gente já tinha comentado esse ponto, tá? E aqui é a questão dos pedidos de subdesemprego. Nessa semana vão ser divulgados aí os novos pedidos de subsídio de desemprego. Isso aqui pode ser um termômetro que os principais investidores vão se basear para entender como é que vai vir a taxa de crescimento de emprego, tá, pessoal? Nas próximas semanas. Não fique atento a esse indicador. Recentemente, o último que a gente teve foi aqui em novembro, né, com 217 mil empregos, 217 mil solicitações de pedido de subdesemprego, tá? Logo abaixo do indicador anterior, que foi do dia 2. Contudo, a média está em torno de 220 mil. Tem alguns picos aqui, né? Por exemplo, aqui em outubro, 260 mil, contudo ela vem na tendência de baixa. A gente vai avaliar maiores detalhes aqui do histórico. Nota-se que esse valor ele na última metade aqui de comparação a partir de maio, ele é maior do que o restante aqui do período avaliado. Então o Fed está de olho nisso aqui, né? Está de olho na questão dos subsídios, na questão do crescimento do pleno emprego, e esse indicador aqui pode dar um termômetro de como está a situação. Bom, os T-Notes, que são os títulos de renda fixa, que eles não abriram ainda as cotações, mas a gente está falando aqui na casa de 109, tem uma queda que coincide aqui com a alta, do período de alta aqui do S&P 500 e dos principais indicadores norte-americanos, ou seja, a questão de aversão ao risco está menor. E aqui olhando os principais indicadores, né? O que a gente tem? O S&P está na região de correção, né? Aqui a última força que ele teve, a última pernada aqui parte dos 5.734 pontos, né? Então ele pode continuar corrigindo, ele fez metade do movimento, ele já está em correção. O petróleo, como a gente falou, ele está em ritmo de queda, né? Ele está menor, assusta inclusive a questão que a gente está tendo períodos de guerra, e mesmo com esses períodos de guerra, o consumo a demanda, né, tá desaquecida, então isso pode indicar aí que a economia tem pendências, né, principalmente na questão da China. Se você notar aí as várias notícias atreladas da China, principalmente a indústria de luxo, como produção de carros alemães e outros bens, tem caído o consumo na China devido à crise, que a gente ainda não tem a total dimensão devido a China ser um país fechado, mas ela é um grande consumidor aí no mercado mundial e pode assustar um pouco os investidores, tá? Abrindo um parênteses aqui, a gente está vendo aí que a Argentina está eliminando imposto sobre compra internacional, enquanto o Brasil endurece as regras, ou seja, dois modelos de gestão diferentes, tanto no Brasil quanto na Argentina. E aí a gente vai ver
consegue ter a prova aqui na América do Sul de qual modelo pode ser melhor para o país, né? A gente acredita aí que a economia, quanto mais livre, mais ela prospera. Então, do ponto de vista econômico, a Argentina está no caminho certo, está tirando tributos, está deixando a economia livre, né? Enquanto o Brasil, infelizmente, está na direção contrária. O euro-dólar está caindo, o dólar se valorizou bastante com a vitória de Donald Trump, né? O Russell 2000 também está se corrigindo, que são as 2.000 maiores empresas, né? S&P são as 500. A Nasdaq também em correção. O ouro corrigindo também. O ouro teve uma alta irrelevante nesse ano, né? E nesse momento a gente saiu lá de um topo de 2.700 dólares por onça e está na casa de 2.500 dólares a onça. O real, infelizmente, está batendo 5,80, infelizmente para o consumidor, mas para quem exporta isso aqui é muito positivo, né? Você poder vender seu produto em dólar. Contudo, isso aqui tende a gerar mais inflação no Brasil. Então, para você que tiver investimentos aqui no Brasil, em reais, né, pode ser que os seus ganhos sejam consumidos aí pela inflação, que ela começa a chegar nos alimentos e depois acaba vindo nos bens com maior valor agregado, né? Por exemplo, automóveis, motocicletas, imóveis, entre outros. O índice do medo, o VIX, ele deu uma leve alta aqui, né, nos últimos dias com essa correção, tá? E aí, na próxima semana, quais são os principais eventos que a gente tem nos Estados Unidos que podem influenciar aí o mercado global, né? As licenças de construções de novas casas, que a gente comentou, sai na terça-feira, e os pedidos de subsídio de desemprego, tá? E alguns vão ter aqui também as informações de PMI de novembro, né? Que são os índices de manufatura. Tá esperado aí o índice acima de 50 ele é positivo, abaixo de 50 ele é negativo. Contudo, a gente tem que avaliar o contexto, né, pessoal? Se a gente espera a economia crescente, o índice tem que vir maior, né? Então tem que ver como o mercado vai se comportar frente a isso aí, tá certo? Então, pessoal, esses são os principais índices aí do mercado, né? A gente espera que antes dessas notícias aqui mais impactantes de terça-feira e de quarta-feira, o mercado ele tenha movimentos pequenos, tá? No máximo captura de liquidez, como ocorreu aqui, mais velas pequenas de baixa movimentação. No máximo, talvez aqui o pessoal ainda que não realizou lucro possa realizar algum lucro. Contudo, a gente espera que até o final do ano tenha o famoso aí rally de Natal, né? Que é a valorização aí dos índices, uma tendência de alta. Então, pode ser uma correção aqui no curto prazo para buscar novamente aqui o ponto aqui de sustentação, né, da tendência, tá? Zona de suporte e voltar a subir aqui, tá, pessoal? Lembrando que isso não é recomendação de investimento e lembrando também que o índice S&P, a gente costuma monitorar ele porque ele é o carro-chefe de todos os índices, tá? Teoricamente, se ele está em alta, a maioria dos mercados vão se comportar no mesmo sentido, tá bom? E por hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado.